Vamos ler no livro do Êxodo, capítulo 14, versos 13 em diante. Êxodo 14, do verso 13 em diante. Êxodo 14, do verso 13 em diante. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridão para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Amém. De maneira que em toda a noite este e aquele não puderam aproximar-se. Que o Senhor nos abençoe. Podem sentar, irmãos. Amados irmãos, eu gosto deste texto, gosto de muitos outros, mas este episódio me atrai, me prende muito, porque ele traz muitas lições e é muito parecido com a nossa vida individual e comunitária. Israel havia sido liberto de um cativeiro que durara 430 anos, quase meio milênio. Gerações e gerações se sucederam debaixo de um cativeiro, e a sensação que se tinha é que Deus havia abandonado, esquecido, que o olhar de Deus não estava vendo mais o sofrimento de Israel. A sensação que os israelitas, os hebreus tinham, era a sensação que os deístas têm, de que Deus criou o mundo e foi embora. Está aí em alguma galáxia fazendo alguma outra coisa e deixou isso aqui entregue à direção dos homens, e o inimigo está aí, meteu-se em tudo, e por isso há o caos que há. Israel agora está diante de um obstáculo, de um problema absolutamente insolúvel. Ele não tem como resolver. Ele olha para o lado direito e ali estão montanhas. Ele olha para o lado esquerdo e ali está o deserto. Ele olha para frente e ali está um mar imenso, e Israel não tem um barco, um navio, nada. Ele olha, povo de Deus, para trás e ouve o barulho, o tropel dos cavalos, o tropel da cavalaria de Faraó que veio para levá-los de volta à escravidão. Eles havia 3 dias tinham saído do Egito, estavam ainda comemorando a libertação, estavam ainda vibrando com o que Deus fizera, quando aparece este obstáculo do ponto de vista humano intransponível. Eu pergunto a vocês, o que era que Israel podia fazer nessa hora? Nada. Mas quando o povo de Deus não pode fazer nada, 2 opções se abrem diante dele. Uma é a opção da intercessão e a outra é a opção da murmuração. Israel começou a murmurar, Israel começou a reclamar, Israel começou a se queixar, Israel começou a quase que chegar à blasfêmia. Israel começou a dizer a Moisés: que Deus é esse? Nos tirou do Egito só para nos matar aqui? Podia ter deixado a gente morrer lá pelo menos tem sepultura. Lá pelo menos a gente ia ser sepultado com uma certa dignidade pelos familiares, e nós íamos ter o nosso nome lá no nosso túmulo. Tirou de lá para 3 dias depois matar. Que Deus é esse?
Você nos falou de um Deus que iria nos dar vitória, nos conduzir à terra prometida, nos levar a Canaã, a terra que emana leite e mel. Mas na primeira, logo 3 dias depois da saída, na primeira experiência que temos, o que estamos sentindo é que estamos abandonados, sozinhos, não sabemos o rumo a tomar, e vamos morrer aqui. E quase que chega uma blasfêmia, quase que chegam àquela conclusão que Baudelaire, filósofo francês, chegou séculos mais tarde. Ele disse: ou Deus pode todas as coisas, mas é mau, ou Deus é bom, mas não pode nada. Analisando a situação do mundo, este é o desespero de quem racionaliza do ponto de vista humano e quer entender as coisas com essa mente contaminada pelo pecado. Moisés então ora a Deus. Moisés então fala com Deus e diz: Senhor, está difícil, o faraó está atrás de nós, vai nos pegar, não há como fugir para a direita, para a esquerda, para a frente, está o mal, o que é que nós vamos fazer? Não há nenhum escape, não temos como fugir da situação. E aqui começam as lições para a nossa vida, porque, meu irmão e minha irmã, não precisa que a gente seja clarividente, profeta, tenha bola de cristal, use cartas de tarô, jogue búzios ou faça qualquer coisa dessas que estão no cartel do diabo, para ter a certeza de que nessa manhã muitos de nós aqui já estivemos em situação semelhante, ou oprimidos por uma enfermidade que não nos deixava escolha, era só a morte, oprimidos por uma doença que não deixava saída, olhava para um lado, para o outro, para trás e para frente, nada resolvia. Eu lembro de uma senhora lá em Niterói, cuja filha internou-se no Hospital Antônio Pedro, e os médicos desenganaram e disseram: ela não tem mais 48 horas, 72 horas de vida. A senhora pode se conformar, porque a infecção está se generalizando e não há mais o que fazer, e essa menina realmente não tem chance. E alguns pastores que foram visitar, porque era uma moça conhecida das igrejas, observavam que a mãe estava sentada num cantinho do quarto do apartamento do hospital, e os lábios da mãe se mexiam constantemente. Não se ouvia nenhuma palavra, mas ela estava sempre falando alguma coisa. A reverenda Antônia Elias chegou ali, orou por aquela moça, mas antes perguntou àquela senhora, mãe da menina: o que é que a senhora tanto diz aí? Eu, desde que entrei aqui, vejo que seus lábios não param. Ela disse ao reverendo Antônio Elias: desde que minha filha entrou neste estado, desde que minha filha entrou nessa situação, o Espírito Santo me botou no coração para ficar dizendo, até ela sair daqui, esta frase: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Ela disse: minha filha não vai morrer. Os médicos estão dizendo, todos estão dizendo, mas o Espírito Santo disse a mim para fazer isso. Fica aí no seu cantinho calada, só balbuciando, não temas, crê somente. E ela, de Bíblia aberta, emendava quase que dia e noite dizendo: não temas, crê somente, não temas, crê somente. O reverendo Antônio Elias conversou com aquela menina e disse: filha, essa é uma hora difícil na sua vida, você está no fim. Ela disse: eu sei. Ele disse: será que não há algum pecado aí escondido, guardado, a 7 chaves, oculto, que talvez você nunca quis confessar por vergonha, por timidez, e este pecado transformou-se nesta doença que está lhe matando? A moça começou a chorar. Lágrimas começaram a rolar pela sua face, e ela começou a desfolhar pecados de impureza na sua vida. Começou a confessar os seus pecados, um por um, e foi dizendo, e foi dizendo, e foi dizendo, e a mãe ficou ali pasma com o que ouvia, e a menina, que a mãe imaginara jamais seria capaz de praticar coisas que ela confessava ali, não teve mais medo e foi dizendo, dizendo. O reverendo Antônio Elias orou por ela e disse, como ministro do Evangelho: e em nome de Jesus eu perdoo os teus pecados. Todos os teus pecados estão perdoados pelo sangue de Jesus. E meus irmãos, 24 horas depois deste momento, a moça teve alta, foi para casa e está viva até o dia de hoje. Amém?
Estas são as batalhas. O que vamos fazer? Então vem a primeira instrução de Deus para a nossa vida, que está aí no verso 13. Primeira instrução de Deus diz, a primeira coisa Deus diz: não temais, acabe com o medo. Há muito crente vivendo com medo. O medo não vem de Deus, o medo é produto do diabo. E quando não é produto diretamente do diabo, é produto do pecado que habita em nós, porque caímos. Quando Adão caiu no Éden, que Deus disse: onde estás? Ele disse: eu me escondi, eu tive medo. Ele passou a ter medo, o medo surgiu ali na queda. No Éden, quando o homem caiu, o medo apareceu. Mas a palavra de Deus diz que Deus é amor, e no amor não há o quê? Medo. Não há medo. O amor lança fora o quê? O medo. Muitos de nós estamos com medo de Faraó, com medo do exército do Egito, com medo do problema. Mas pastor, é grande demais. Mas pastor, ele é muito poderoso, essa luta é desigual, eu sou pequenininho, não tem como resolver, estou apavorado. Vivemos no medo, e quem tem medo não come, quem tem medo não dorme, quem tem medo não tem paz, quem tem medo não olha na cara do outro, quem tem medo vive encaramujado, é um caracol, quem tem medo se arrasta, é como uma lagarta que só olha o chão e o pó. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de amor e moderação, de poder e moderação. E é por causa desse espírito, diz a palavra, que nós olhamos para Deus e dizemos: Abba, Pai. Nós o chamamos de papai, nós podemos ter esse relacionamento com Ele. Então Deus disse: acabem com essa história de medo. Vocês estão aí encurralados, é verdade, mas parem com esse negócio de medo. Eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo. Há pessoas que todos os apelos estão à frente. Há um argentino extraordinário evangelista, que é Carlos Anacondia, e ele disse que durante os anos de seu ministério observou na sua igreja que sempre que fazia um apelo tinha uma mesma irmã que vinha toda vez com um pano e dizia: pastor, unja esse pano. Era um lenço. Depois de alguns anos ele disse: minha irmã, vem cá, o que é que está vendo de errado? Porque eu já orei, já vi gente ser liberta, curada, transformada, já vi aqui paralíticos andarem, o Senhor curar cânceres malignos, e você está todo dia aqui à frente com a mesma coisa, com o mesmo problema. Alguma coisa está errado, tem alguma coisa que não está funcionando na sua vida. Você é para estar livre. E aquela irmã confessou que o grande problema da sua vida era medo. Ela tinha medo de tudo, medo do escuro, medo de não ter o que comer no dia seguinte, medo. A mulher vivia apavorada, escrava, ela era escravizada pelo medo. E o Senhor diz: não tem mais. Um dia Geazi se apavorou e tremeu nas bases e disse a Eliseu: profeta, nós estamos fritos. Ele não disse estamos fritos, quem está dizendo sou eu, Mas em outras palavras ele disse: profeta, nós estamos fritos. E Eliseu olhou e riu e disse: Senhor, abre os olhos desse menino para que ele veja. E Deus abriu os olhos de Geazi, e ele olhou e disse: meu Pai do céu, carros e cavalos de Israel, carros, cavalos e cavaleiros. E Eliseu disse: aprenda a lição, que muito mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Amém? Meus irmãos, Jesus disse ali a Pilatos: se eu quisesse, é porque meu reino não é desse mundo, mas se eu quisesse, eu convocaria 12 legiões de anjos. Imagine, 72 mil anjos armados. Não ia sobrar nem o pó do Império Romano, não ia sobrar nada. Por isso a gente não precisa ter medo. A gente fica apreensivo, aflito, mas medo não. O Senhor diz: não temais. E aí vem o primeiro conselho, qual é? Aquietai-vos. Há muitas batalhas espirituais que não são ganhas com agitação, mas com quietude. Há muitas batalhas espirituais que não são ganhas com movimentos, com correrias. As grandes batalhas espirituais são ganhas na quietude, muitas vezes na solidão de um quarto, ali de joelhos, você sozinho, derramando as suas lágrimas, você obtém vitórias que abrem o mar vermelho. Amém?
Algum tempo atrás, um médico de outra igreja, um homem de Deus, conversando comigo, ele disse: estou vivendo uma tribulação tão grande que muitas noites, enquanto a família está dormindo de madrugada, eu estou literalmente deitado no chão, com a cara no chão e as lágrimas molhando o chão do meu quarto. Todos dormindo, disse ele. Depois eu deito e quando todo mundo acorda, acha que eu dormi a noite inteira tranquilamente, mas eu estava numa batalha. Amados irmãos, Susana Wesley, todos os dias, de 5 às 6 da manhã, trancava-se no seu quarto para orar. E ela chamava a senhora que trabalhava com ela todos os dias e dizia: olhe, não atendo ninguém, não falo com ninguém. Se um filho meu quebrar uma perna, deixa aí, depois quando eu sair eu levo para o hospital. Se morrer, não se preocupe, mais tarde a gente sepulta, mas enquanto eu me trancar nesse quarto, eu não abro para ninguém. Susana Wesley fez isso 40 anos. E o resultado é que Deus lhe deu como filhos os 2 maiores evangelistas e avivalistas que a Inglaterra e o mundo já conheceram: João Wesley e Carlos Wesley, frutos de 40 anos de oração solitária de uma mãe. João Knox trancava-se num quarto na Escócia, e diz a Bíblia que ele orava com tal intensidade que os médicos depois comprovaram que houve um deslocamento do coração dele. Tão grande era a contrição. Ele dizia: Senhor, dá-me a Escócia, eu morrerei. Era só isso que ele pedia: ou o Senhor me dá a Escócia, eu morro, ou o Senhor me dá a Escócia, eu morro. A Escócia estava mergulhada no vício do álcool, era uma coisa horrorosa, o caos social imperava, e Deus atendeu as orações de João Knox, e a Escócia tornou-se um país berço do evangelho moderno, e junto com a Inglaterra levou a semente do evangelho ao mundo inteiro. Amém? Davi Brainerd, um jovem que saiu da universidade nos Estados Unidos e foi direto para as tribos indígenas levar o evangelho. 29 anos de idade. Disso ganhou centenas e centenas de índios para Jesus. E ele conta no seu livro, no seu diário, que a primeira tribo onde ele foi pregar, o índio que o interpretou estava bêbado, alcoolizado. E ele disse: Senhor, não tem jeito, eu não falo a língua deles, esse índio está bêbado aí, caindo pelas tabelas, mas é ele que tu vais usar. E ele pregou, e aquele bêbado índio, aquele nativo que estava embriagado, traduziu a mensagem, e Brainerd ganhou a tribo inteirinha para Jesus naquele dia. Mas era um homem que orava. O seu diário, a sua história, a sua biografia diz que muitas vezes na neve, ele estava numa barraca, caindo a neve, nevasca, blizzard como os americanos chamam, e dentro da barraquinha, Brainerd precisava tirar a camisa para espremer o suor, tão grande era a contrição da sua comunhão com Deus. Meus irmãos, só quem faz diferença no reino é quem vive uma vida de oração. O reino de Deus não é o reino do discurso, do palavreado, dos chavões, dos ditados, nem das emoções. O reino de Deus eu aprendi pela via da palavra e pela via da dor na minha vida. É o reino da oração e da comunhão absoluta com Deus. A Bíblia diz que quando você tiver que orar para pedir alguma coisa, acalme-se, entre no seu quarto, feche a porta, ore em secreto, e o Deus que vê em secreto, lhe responderá. Glorificado seja o nome do Senhor. Portanto, talvez o que alguns de nós estejamos precisando hoje, para ter vitória sobre o diabo, sobre o inferno que nos acossa. Parece que Satanás levantou as chamas do inferno no último grau para incomodar a sua vida, tirar a sua paz, a sua comunhão que era tão gostosa, abençoada, o rosto, o coração, felizes. Diante dessa batalha, o conselho do Senhor é: aquietai-vos. Amém? Vamos dizer juntos isso aí, todos. Aquietai-vos. Outra vez, aquietai-vos. Meu irmão, aquiete-se. E quando eu estou dizendo aquiete-se, não é ficar passivo, não é ficar aí olhando as coisas acontecerem e você não fazer nada.
Esta é uma quietude interior. Eu gosto muito de uma frase de Guilherme Kerr, que diz assim: paz não é ausência de guerra. Você pode estar sem guerra e sem paz. Você pode estar na guerra e com paz. Paz é uma dádiva de Deus. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Credes em Deus, crede também em mim. Amém? A paz de Jesus é o árbitro em nossos corações. A paz do Senhor Jesus é que realmente pesa. Portanto, na hora da luta, da batalha, quando você vê o mar aberto, o mar vermelho na frente e Faraó atrás, lembre-se, não é murro, não é espada, não são armas humanas que vão lhe dar a vitória. Aquiete-se no colo do seu Pai, acalme-se nas mãos de Deus, e a vitória virá em nome de Jesus. Amém? Aí você diz: mas pastor, está demorando na minha vida demais. É porque, meu irmão, como eu já preguei aqui, há dois tempos na Bíblia: há o Cronos, que é o tempo do homem, e há o Kairos, que é o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chegar na sua vida, aí de repente a cascata de bênçãos vai começar a acontecer. Maria sofreu muito na pequena vila de Belém, mas diz a Bíblia que ela guardava todas as coisas no seu coração. Mas eu imagino a alegria quando ela viu Jesus começar seu ministério aos 30 anos. Eu acho que a sensação de Maria era dizer: eu sabia, eu sabia, eu sabia. Foram 30 anos, falaram de mim, me malharam, fui zombada, criticada, julgada. Muitos acharam que eu havia cometido até pecado, mas o Senhor havia me falado. Portanto, aquiete-se. Mas não é passividade. Aquiete-se sobre a palavra de Deus, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. A palavra de Deus diz, promete, então fique quieto. A Bíblia diz em Romanos que Jesus é o amém de todas as promessas de Deus para a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, amados irmãos, Deus ensina que depois da quietude, depois que a gente se aquieta, depois que o coração para de bater muito fortemente, depois que você deixa de estar ofegante, depois que você descobre que quanto mais mexe no seu problema, pior fica, depois que você descobre que não tem jeito, acabou, não tem jeito. Eu tenho um irmão que era advogado em São Paulo, morreu há 2 anos atrás, e ele tinha uma frase interessante. Ele dizia assim: olha, para mim, problema sem solução, solucionado está. Ele dizia: mas toda noite eu deito e durmo. Eu disse: não tem solução? Ah, doutor Guaraci, não tem solução. Ele disse: então está solucionado. Se não tem solução, está solucionado. É o que Deus está dizendo aqui. Não tem jeito de você resolver esse problema. Não tem. Então aquiete-se. Quando o povo se aquieta, quando o povo se acalma, Deus então vem com a segunda lição para a nossa vida. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Neste verso, presta atenção, a gente descobre que há um momento de oração e há um momento de pode falar, de ação. A Bíblia diz que oração sem ação é tentação. Num primeiro momento Deus diz: aquietem-se, não é hora de agir, fiquem quietos, calma. Num segundo momento Deus diz: agora vamos parar com esse marasmo. No verso 15 ele diz: por que você está orando, Moisés? Mas é interessante, né? Deus agora diz: já passou a hora de orar, homem, agora é hora de agir. Você continua orando? Por que clamas a mim? Por que você ora ainda? Chegou a hora, pare de orar e haja. Os filhos de Israel disseram a Josué: sê forte e age, e nós estaremos contigo. Amém. E aí Moisés recebeu a ordem mais estranha do mundo. Pregar sobre isso é uma beleza. Agora eu fico pensando, eu e você ali na praia,
recebendo uma ordem dessa, o que é que a gente ia fazer? Ia fechar a Bíblia e correr para casa. Porque Moisés recebe a ordem mais absurda. Deus diz: pare de orar, porque continua clamando: diga aos filhos de Israel que marchem. Se fosse eu com minha fé tão fraquinha, se fosse eu com minha fé tão pequenininha, eu ia dizer para os filhos de Israel: sentido. Ia ficar todo mundo assim. Eu ia dizer: meia volta, vou ver. Porque na minha frente estava o mar. Se eu vou, por que eu vou? Para frente não vou. Isso contraria a lógica. Isso contraria a racionalidade. Eu vou obedecer, Senhor. Vou mandar marchar, mas vou mandar marchar para o lugar onde tem terra nos pés. Isso nos ensina que às vezes Deus quer que a gente marche na direção do impossível. Deus quer que a gente marche na direção do bicho. Onde é que está o demônio? Está ali, disse: é para lá que eu vou. Diga a ele que se prepare, que eu estou chegando. Hein? Uma vez eu vi uma história interessante, não sei se é lenda. Tempo de avivamento e renovação espiritual na Paraíba. Havia muitos pregadores que vinham do sul, e a gente se deliciava com mensagens ricas e gostosas. E um deles contou que certa noite uma endemoniada ou um endemoniado entrou num culto e tentaram expulsar o demônio. E o demônio tinha um arquivo ali da vida de alguns. Porque tem muita gente que diz: não, é a palavra, não interessa o que eu vivo, a palavra tem poder. Essa é uma ilusão diabólica. O poder explode quando eu alio vida à palavra e palavra à vida. Está lá em Romanos capítulo 2 que eu não posso pregar contra um pecado e cometer o pecado. Essa mensagem perde o sentido, porque o que avaliza a palavra de quem está falando, o que avaliza é a prática daquilo que ele está pregando. Por isso que os fariseus disseram a respeito de Jesus: nunca, jamais alguém falou como este homem, porque ele fala como quem tem autoridade. E aqui esse pregador, que eu não me lembro, se não me engano, a memória era Rui Carreteiro, contou que a menina, que a endemoniada entrou, e um levantava e dizia: sai dela em nome de Jesus. Você vim me mandar sair daqui? Eu lhe conheço de tal lugar, você fez isso, papai. E pronto, abria, e o irmão ia para o banco com a cara na mochila. Levantou-se um senhor, já ali, respeitável, honorável: Satanás, sai dela em nome de Jesus. O senhor, com essa carinha aí de sério, de responsável: o senhor não pensa que eu lhe vi em tal lugar fazendo... Ai, pronto, isso foi um caos. A igreja começou a chorar, muitos caíram de joelhos. Outros se encolheram, estavam com vontade de ir, não foram. Levanta-se uma menina de 10 anos de idade, menininha, estava por ali. Dirigiu-se para aquele endemoniado, aparentemente invencível, e disse, olhou para ele com a mãozinha e disse: sai dele em nome de Jesus. E o homem, puf, caiu no chão. É verdade que a autoridade é do nome de Jesus, mas é verdade, meus irmãos, que para enfrentar um mar e abrir um mar, é preciso ter o poder de Deus e o caráter de Deus. Amém? Estas duas coisas precisam andar juntas na nossa vida. Temos que perseguir o poder e temos que perseguir o caráter. Dizer: Senhor, eu quero o teu poder, mas eu quero a beleza da tua vida, a beleza do teu ser, a beleza da tua existência. E Deus disse a Moisés: quer resolver o problema? Quero. Diga ao povo que marche. Só tem água na frente. Tinha menino, mulheres, crianças e adultos ali, homens. Dize ao povo que marche. Esta é a segunda lição, amado. Talvez o que esteja faltando para você vencer o seu grande problema é marchar para cima dele. Você fica encolhido, faz que vai, mas não vai. Agora eu vou, e não vai. Dessa vez não há demônio que me segure. Agora eu vou, e não vai. Não vai, e o problema está lá.
O diabo está lá, o demônio está lá, lhe oprimindo, devorando, tirando sua paz. E você diz: eu vou e não vai, eu vou e não vai, eu vou e não vai. Eu quero desafiá-lo nesta manhã, em nome de Jesus, a encarar o demônio e partir para cima dele. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que vai fugir dele. Vá para cima dele, meu irmão, em nome de Jesus. E ele vai fugir, porque a especialidade dele é essa: ele é o pai da mentira, e diz a Bíblia que nele não há verdade. Diz ao povo de Israel que marche. E tu, Moisés, pega esta vara que tu tens na mão, toca no mar e abre o mar. Essa é uma ordem que é bonita a gente pregar, mas para obedecer é terrível. Você com um cabo de vassoura na mão e Deus dizendo que você pode com um cabo de vassoura abrir o Atlântico. Imagine Moisés, se ele toca na água lá e não acontece nada. Diz: esse velho, olha, não estou dizendo, esse homem foi um velho, um gagá desse para nos tirar no Egito. Deu nisso, agora quer abrir o mar com um pau. Pronto, está aí no que foi que deu. Está aí no que é que dá a gente seguir um ancião desse aí. O homem agora meteu na cabeça que pode abrir o mar com um pedaço de pau. Mas, meus irmãos, não há nada mais forte do que a obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés levanta-se, cabelos tangidos pelo vento, e ele pega aquela varinha do início do seu ministério, toca as águas do mar, e diz a Bíblia que soprou um vento oriental, e muralhas se levantaram, e as águas viraram paredes. Você podia pegar uma britadeira, uma serra elétrica, uma picareta, e ia quebrar sua mão, mas não faria um buraco naquela água. E o mar secou e a poeira subiu, e o Israel começou a glorificar a Deus. E a terceira lição está no verso 17. Depois que Deus diz: aquiete-se, passa o período de quietude, Deus diz: haja, passa a ação. Deus diz: agora eu vou mostrar a vocês quem é que manda nisso tudo. Eu vou mostrar a vocês quem é soberano. Vocês estão pensando que Faraó é grande? Vocês estão pensando que o Egito é uma superpotência? Vocês estão pensando que esse Bill Clinton daquele tempo, não era? Pode mais do que eu? Vocês estão com medo de presidentes, de reis, de poderosos da terra? Pois agora eu vou mostrar a vocês quem é que manda nesse negócio aqui. Quem é o dono e o soberano. E aí no verso 17 Deus diz: eu endurecerei o coração dos egípcios. Deus está dizendo: a soberania é minha. Eu endureço, eu amacio. Eu abro a ferida, eu curo. Eu disciplino, eu afago. Eu bato, eu conserto. Eu sou o Senhor. Amém? Nós começamos a ter mais vitória na nossa vida quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi isso que Paulo aprendeu, que até a cadeia cooperava para o bem dele. Por isso ele dizia: eu sou Paulo, prisioneiro, não de Roma nem de Nero, eu sou prisioneiro de Jesus. Estou aqui porque ele quer. Se ele não quisesse, eu não estaria aqui. E é interessante como de vez em quando Deus tinha um anjo especialista em abrir cadeia. Deus tinha um anjo, tem um anjo especialista. Eu acho que não é um anjo só não, eu acho que Deus tem ali uma equipe, um esquadrão especializado em abrir porta de cadeia para tirar servo de Deus de lá. Foi assim com Pedro, foi assim com Paulo. E na situação de Pedro a coisa foi esquisita, porque o anjo tirou Pedro da cadeia sem quebrar um cadeado e sem abrir uma porta. Os soldados romanos pegaram no sono, dormiram. Quando acordaram, estavam os cadeados fechados, as travas no lugar e os presos não estavam. Gente, o que foi que houve? O centurião desesperou-se. Veio, diz a Bíblia, veio o anjo do Senhor e tirou-os dali. Meus irmãos, Deus é soberano. Isso não é retórica, isso é verdade. A Bíblia diz que uma folha não cai sem que haja
a presença, o olhar e a permissão e o governo do nosso Deus. Amém? Isso não é poesia, não é coisa para a gente ler e dizer, ah, como é lindo. Isso é verdade, isso é escritura, isso é palavra lavrada, registrada com o sangue de Jesus, autenticada com o sangue do Cordeiro. Ele diz que Ele é soberano. A palavra de Deus diz, Isaías cantando, diz, é Ele quem muda as estações e o coração do rei. O rei pode ir dormir hoje querendo lhe matar e acordar amanhã lhe dando um prato de sopa. E você diz, oxente, o que é que houve com esse rei? Ele ontem queria me engolir, agora está me abençoando? É porque Deus é soberano para mudar o coração do rei. Ele muda o coração do chefe do seu trabalho, Ele muda o coração de quem lhe persegue. E você fique certo de uma coisa, de que este soberano Deus só trabalha com a verdade. E como diz o reverendo Antônio Elias, ainda que a verdade passe 3 dias no túmulo, no domingo ela sai vitoriosa para a glória do Senhor Jesus. Porque no reino de Deus jamais a mentira, jamais o pecado, o inferno prevaleceu. A verdade tem sempre a última palavra. Amém? Tony Campolo, pregando no Congresso da Vinda agora, falou de um pregador negro americano que nos anos da segregação racial sofreu com sua igreja no sul dos Estados Unidos, porque eram perseguidos, assassinados, templos queimados. E muitas vezes o povo estava triste na hora do culto, e aquele homenzarrão preto, bonito, levantava-se cheio de unção e dizia: meus irmãos, hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí, glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo o sábado das trevas, das tragédias, da desgraça, do aparente afastamento de Deus, mas o domingo da ressurreição está chegando, ele vem aí. Amém? É isso que nos alimenta a alma, nos enche de esperança, de que Deus é Deus, de que Ele é Senhor soberano de todas as coisas, e de que este mundo vai ser consertado, porque tudo isso pertence a Ele. Satanás é um poceiro que vai ser desalojado porque já foi derrotado, e Deus vai tomar conta do que é dele. E você sabe quem é que vai botar os pés para tomar a posse definitiva? A igreja do Senhor Jesus. Você é muito mais do que pensa, meu irmão. Você vai governar o mundo, você vai reinar sobre a terra, você vai ser embaixador do Senhor para governar esse mundo com a palavra de Deus na mão. Não serão mais leis iníquas, injustas, produzidas por homens corruptos e pecadores, mas as leis que regem a palavra de Deus, elas é que vão tomar conta do mundo. A Bíblia diz que isso vai acontecer como a luz do sol enche e ilumina toda a terra. Mas a quarta lição, para a gente chegar ao final da meditação, está no verso 19. Deus ensina que a gente não está sozinho. Olha o que é que diz o verso 19: o anjo de Deus que ia adiante do povo passou para trás. Como Deus é inteligente, estrategista, né? Deus conhece de táticas militares. E o anjo de Deus que ia à frente de Israel agora passou para trás. Você sabe quem era esse anjo de Deus? Quem sabe? Quem se arrisca a dizer? Quem é? Jesus. Este anjo era Jesus Cristo. Este fenômeno no Velho Testamento chama-se teofania. É quando Deus se manifesta. Jesus apareceu. Como é que a gente sabe que esse anjo era Jesus? Porque ele aparece a Abraão, a Jacó, aparece depois a Josué. E nestas aparições este anjo aceitou ser adorado. E a Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus darás culto, somente a Ele. Apocalipse diz que arcanjos disseram quando quiseram ser adorados: não, nós somos conservos, servos com vocês. Mas esse anjo aqui, ele aceitou adoração. É por isso que quando a gente estuda o Velho Testamento, descobre que este anjo era Jesus, a rocha dos séculos. Imagine Jesus estar à frente de Israel, agora passa para trás e se coloca entre Israel e o Egito.
Meu irmão, me responda essa pergunta: com Jesus entre você e o inimigo, qual é a chance que o inimigo tem? Diga alto. Glória a Deus. Se Jesus se postar entre você e ele, você pode olhar para o inimigo e fazer assim, ó, como criança faz quando quer provocar os outros. O inimigo assim, a 2 metros de você, mas Jesus entre você e ele, você olha para ele, ó. Mas para isso você precisa estar em Cristo. Não é somente ser salvo, mas estar em, que é outra história, outro estudo. Então Jesus se põe entre Israel e o Egito. E eu imagino que o faraó quer avançar, mas não pode. É uma força, uma gravidade forte que segura, quebra a roda de carro, atola carro, lá vai. É uma tragédia, mas não vai. Não vai. Sabe o que foi que Deus disse a respeito do seu povo? E você é povo de Deus. Deus disse: ninguém toque nesse povo, porque ele é a menina dos meus olhos. Eu sei que esse povo tem problema, eu sei que esse povo me dá trabalho, eu sei que esse povo peca, eu sei que tem gente ruim, eu sei que tem gente que ainda está sendo trabalhada. Agora tem uma coisa: não toque nesse povo não, porque ele é a menina dos meus olhos. Disse isso a Og, rei de Bazã. Disse isso a Amon. Disse isso aos filisteus. Diz: olha, vocês não mexam, deixa eles passarem no meio de vocês direitinho. E o diabo doido para acabar com o povo de Deus. Mas a barreira que havia era intransponível, porque a barreira se chama Jesus de Nazaré. Saia daqui nessa manhã com essa certeza: entre você e o inimigo, entre você e o diabo, há uma barreira intransponível. A barreira não é a igreja, os pastores, a liderança, os diáconos, os departamentos. Isso não é barreira de nada. A barreira que há entre você e o diabo é Jesus. Amém? O diabo pode espernear, pode até fazer zoada. De vez em quando ele dá um grito para lhe amedrontar. De vez em quando ele dá um berro que a gente se arrepia. Mas logo a gente lembra, ele, entre eu e ele, entre minha vida e ele, a pessoa de Jesus. Esse para-choque, com esse ele não pode, e glória a Jesus por isso. Se ele vier para cima, ele é quem vai entrar pelo cano, vai morrer, vai se liquidar. Venha. Você olha para o diabo e diz: venha, porque maior é o que está comigo do que você com todos os seus juntos. Amém? O anjo do Senhor. E diz a Bíblia que não somente o anjo, mas a coluna também, a nuvem. A nuvem saiu da frente, e essa era uma nuvem teleguiada. Lá no céu Deus tinha um joystick que fazia a nuvem ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E aí Deus mexeu no joystick, e a nuvem que estava o tempo todo na frente, de repente, lá vai ela, foi para trás. E aí aconteceu um fenômeno. Essa nuvem que ficou atrás, para o povo de Deus era o quê? O quê? Dia, luz, iluminava o caminho, dizia: por aqui. E para o povo do diabo era o quê? Trevas, condenação e morte. Que era bênção para um, era desgraça para outro. Porque um tinha a natureza do povo de Deus e o outro não. Encerrando a mensagem dessa manhã, finalmente aí no verso 20, existe a promessa mais gloriosa desse capítulo, meu irmão, e eu queria que você se apossasse dela nessa manhã, em nome de Jesus. Veja como termina o verso 20: de maneira que em toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. E se você nessa manhã descobriu que o que você precisa fazer nessa guerra é se aquietar, ou já se aquietou e o que precisa fazer é agir, se você nessa manhã descobriu que realmente Deus é soberano, não é o homem o soberano, é Deus. Se você nessa manhã resolveu tomar coragem para marchar e entrar no mar, encarar o inimigo, e se você nessa manhã descobriu que agora não vai mais ter medo,
vai lançar fora o medo, porque você sabe agora pela palavra que enquanto a noite durar, entre você e o diabo há uma nuvem que separa e que ele jamais encostará em você. Se alguma coisa dessas aí falou ao seu coração e você toma, meu irmão, essa decisão, então ore a Deus quietinho aí no seu lugar. Diga: Senhor, se for para eu ficar quieto, me dá quietude. Se for hora de eu agir, me dá um sinal. Me dá o sossego de que Tu és o controlador. Não sou eu que controla, que guardo, que protejo, que preserva as coisas. Tu és o soberano e não eu. Ou então diga: Senhor, meu problema é falta de coragem para encarar o inimigo, mas nessa manhã me dê forças para eu ver o mar rugindo e entrar no mar e enfrentá-lo em nome de Jesus. E louve a Deus dizendo: eu te bendigo, porque entre minha vida e o diabo há a muralha intransponível do sangue do Cordeiro. Diga isso, meu irmão. Amém.